Os relacionamentos disfuncionais, especialmente aqueles em que um parceiro assume o papel de provedor, enquanto o outro assume mais um papel de sugador, explorador e egoísta, essa configuração pode gerar desequilíbrios emocionais, financeiros e, sobretudo, psicológicos. É importante que os homens e mulheres estejam atentos para captar os sinais desses padrões tóxicos e, com isso, evitar sobrecargas e prejuízos e frustrações. Eu sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou PhD, mestre em administração, engenheiro mecânico com mais de 20 anos de experiência na área de auditoria interna, professor com vários livros, artigos publicados, várias pós-graduações, MBAs, congressos nacionais e internacionais. Por que isso acontece? Muitas vezes nós temos um padrão tradicional em que o homem ele é socializado, ele é educado para ser o provedor e a mulher assume o papel de cuidadora. Quando um parceiro, tanto mulher como homem, se aproveita disso, como por exemplo, cobrando pagamentos financeiros, PIX, sem reciprocidade ou explorando emocionalmente o outro, surge então um desequilíbrio nesse relacionamento. Sendo que também, não só os homens, mas mulheres também podem cair e caem muitas vezes num padrão de relacionamento tóxico, em um processo de golpe, e isso tem até na Netflix, tem vários programas em que um parceiro sustenta o outro, sendo que não há uma contribuição, uma contrapartida financeira, emocional ou de qualquer suporte. Então isso nós estamos abordando aqui, essa dependência emocional financeira que muitas vezes leva um parceiro a se submeter ao outro. Então muitas vezes por carência, por necessidade de validação, um parceiro ele percebe a fragilidade do outro e deixa que o outro assuma todas as responsabilidades na relação, criando inclusive uma relação desigual, sendo que muitas vezes o sugador, o explorador, manipula, inverte a situação, entra como vítima e exige demais sem retribuir ou retribuindo muito pouco, dando migalhas, fazendo todo um jogo de sedução para manter aquela situação da pessoa que está prejudicada. Então a pessoa que sustenta a outra, seja financeiramente, emocionalmente ou com outras tarefas de sobrecarga, isso com certeza provavelmente vai desenvolver estresse, ressentimento, esgotamento, é o famoso burnout, em que as pessoas se cansam de assumirem todas as obrigações de um relacionamento sem nós termos uma reciprocidade. Então esse relacionamento ele se torna uma fonte de desgaste ao invés de ser um apoio mútuo, um jogo ganha-ganha. E quais são os sinais que um parceiro sugador e egoísta dá num relacionamento? Muitas vezes você pode perceber que não há um equilíbrio em questões de esforços, de finanças ou apoio emocional, onde aquela pessoa frequentemente ela faz chantagens, ela inverte a situação. Então ela diz, não, se você gostasse de mim, você faria isso, ou ameaça. Ela sempre inverte a situação para conseguir o que ela deseja, colocando o outro parceiro numa situação de culpa. E vai deixando tudo nas costas do outro, seja contas, tarefas domésticas, decisões, tudo. Então isso vai esgotando a outra pessoa. E essa pessoa, o sugador, o explorador, ele só vê o seu lado, ele só prioriza as suas próprias necessidades, ignorando totalmente os limites e o cansaço do outro.
Isso, claro, isso é acompanhado de uma manipulação emocional, em que o parceiro faz o outro que está sendo explorado se sentir culpado por cobrar, por reclamar, por cobrar justiça, por cobrar respeito, por cobrar qualquer tipo de reciprocidade. Então, um parceiro explorador muitas vezes manipula o outro no sentido de conseguir seus objetivos e apenas ter vantagens naquele relacionamento. Como é que nós devemos resolver essa situação? Estabelecendo limites claros, definindo o que é aceitável em termos de divisão de tarefas, conversando e fazendo essa comunicação e essa definição de papéis. Você deve também observar a questão da reciprocidade, ou seja, um relacionamento saudável, ele é uma via de mão dupla, em que os dois contribuem para o sucesso daquele relacionamento e a pessoa deve se comunicar, né, falando sobre suas frustrações em relação àquele relacionamento e sempre comunicando de forma clara. Mas não ignore os sinais. Muitas vezes o parceiro ele usa uma posição defensiva, ele tenta inverter a situação, ele não muda, ele tenta se vitimizar, te colocar como... Então veja, observe se após uma conversa, após uma tentativa de readequar a dinâmica desse relacionamento, se realmente essa pessoa ela te ouve, ela compreende, ela vai se modificar. Muitas vezes a pessoa pode adotar uma postura reativa, ela vai tentar jogar a situação contra você, vai tentar inverter, ou ela pode também tentar melhorar um pouquinho, mas depois piorar cada vez mais. Então observe esses sinais e veja se vale a pena realmente você prosseguir e continuar nesse relacionamento. Ou seja, homens e mulheres devem estar atentos para não entrar, não cair nesse golpe e nem permanecer nesse tipo de relação em que só um parceiro dá e o outro só recebe. Enfim, identificar esses padrões pode evitar sobrecarga emocional, traumas, burnout, problemas financeiros ou mesmo físicos. Sendo que um relacionamento saudável, bem construído, com parceria, respeito e equilíbrio, devem ser coisas a serem perseguidas nesse relacionamento e não exploração, pois muitas vezes o que nós vemos é que o parceiro ele está ao lado do outro unicamente com os objetivos de exploração e não de construir uma parceria sólida. É isso, gente. Fico por aqui. Obrigado por assistir. Grande abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.